noite a todos. Hoje a gente trouxe um tema que a gente vai abordar das paixões ao amor, uma evolução espiritual. Parece ser um tema que trata de relacionamentos, né? Mas não necessariamente. No entanto, antes da gente iniciar, eu quero perguntar para vocês o que é paixão. Quem se arrisca? Quem aqui já se apaixonou? Levanta a mão. Dá para levantar os pés também, né? Agora, pode. Paixão é uma leseira psicológica que não passa mais de 2 anos. Olha a definição dele, uma leseira psicológica, uma ótima definição, que não passa mais que 2 anos. É uma boa definição. Então, todo mundo aqui já foi leso um dia, né? Quem aqui... Agora a pergunta é no presente. Eu perguntei quem já se apaixonou. Mas eu poderia ter perguntado quem está apaixonado. Agora essa pergunta foi um pouco comprometedora. Mas como eu não quero comprometer ninguém, então eu vou fazer uma outra pergunta no presente. Quem aqui ama alguém? Todo mundo, né? A gente sempre tem alguém que a gente ama. Os filhos, o marido, a esposa, um irmão, um pai, a mãe, enfim, né? Um amigo, uma amiga. Ótimo. Então, sigamos adiante. No Livro dos Espíritos, capítulo 4, quando ele trata da pluralidade das existências. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então, por que a paixão é um sinal de desenvolvimento? Porque planta se apaixona? Não. Animal se apaixona? Não. O ser humano, ele já é um ser um pouco mais desenvolvido, mas ainda não é evoluído. Então, a paixão, ela faz parte do desenvolvimento. Na escala da evolução, nesse desenvolvimento, a gente precisa passar pelo estágio da paixão. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material. Porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. E aí, quem aqui é casado há muitos anos, ou tem um relacionamento de muitos anos? Levanta a mão. Então vocês vão saber do que eu vou falar. Quando a gente é casado há muitos anos, ou mantém um relacionamento afetivo entre homem e mulher há muitos anos, qual é a queixa principal do casamento? Rotina. A relação esfriou. Não é assim que a gente ouve falar? A relação esfriou,
caiu na rotina. Ah, porque o meu companheiro... As mulheres, isso é uma reclamação feminina. O meu companheiro deixou de ser carinhoso, deixou de me fazer carinho, agora ele está mais distante. Isso é uma reclamação muito comum na maioria dos casamentos que duram muito tempo. Mas por que que isso acontece? É que a paixão, de fato, essa leseira dura pouco tempo. Mas vem outras coisas mais importantes e mais sólidas que muitas vezes é construída a partir dessa paixão. Porque, na verdade, a paixão, ela tem um componente muito importante na relação a dois. Unir dois espíritos afins. Então, muitas vezes, essa paixão une um casal. E aí, como o casal está apaixonado, o efeito da paixão no cérebro humano é realmente de leseira, porque a gente não enxerga os defeitos do outro. Porque parece tudo tão bonitinho. Ai, que lindo! Ele tira o resto de comida do dente com a mão. Tão fofinho esse gesto dele. Aí depois que a gente está casado, nossa, esse meu marido é muito nojento. Então, quando a gente está apaixonado, tudo parece lindo, tudo é perdoável, os defeitos parecem pequenos. Olha, eu estou vendo gente se cutucando aqui, hein? Os defeitos parecem pequenos. A gente acha, mesmo os defeitos, a gente vê aqueles defeitos não como defeitos, vê até como qualidades muitas vezes. Ah, nossa, olha, ele é um homem sério. Você vê como ele é sério, como ele é responsável. Aí depois aquela seriedade, aí a mulher fala assim, né? Depois de 15 anos de casamento. Nossa, mas meu marido é muito chato. A seriedade virou chatice. Porque com o tempo, o véu da paixão, ele vai caindo e a gente vai enxergando o outro tal qual ele é. Isso parece ruim, mas é bom. Porque o verdadeiro amor, ele é construído de você aceitar o outro como o outro é, com os defeitos e com as qualidades que o outro tem. E o verdadeiro amor, ele está acima das leseiras das paixões, porque ele está construído da base da amizade, do companheirismo, do respeito, do olhar o outro, muitas vezes, até como um irmão. Um irmão no sentido de que eu não farei com ele o que eu não gostaria que fizesse comigo. Um irmão no sentido de que eu quero protegê-lo e eu quero amá-lo. Independente de que tipo de relação a dois, entre quatro paredes, a gente tenha. Porque isso se torna uma coisa, com o passar de muitos anos, até uma perda natural, né, dos casais. Então, continuando no Livro dos Espíritos, mas agora indo para o capítulo 12. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de que acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então aqui os Espíritos nos traz o conceito da paixão como algo motivador, algo que nos leva adiante. Eu falei agora, acabei de falar, que a paixão é o que faz duas pessoas inicialmente se unirem, né? Hoje em dia. Porque bem antigamente as pessoas se uniam, às vezes, por um acordo entre famílias, obrigado pelas famílias, mas hoje em dia a paixão é esse ponto inicial de união. Mas a paixão, ela pode não vir necessariamente por uma pessoa,
por um companheiro ou por uma companheira. Às vezes você tem outros tipos de paixão. Então você tem paixão por conhecer lugares novos. E aí você se dedica a viajar, a adquirir cultura, a conhecer lugares. E essa paixão por viagens, por exemplo, pode te motivar a seguir uma determinada profissão, enfim, a tomar um outro rumo na sua vida. Então, eu sou apaixonada por arquitetura. Essa paixão pela arquitetura pode te motivar a ser um profissional, um arquiteto que realize uma construção importante para a humanidade. A paixão pelo próximo pode te mover a se associar a uma ONG ou a fundar uma ONG que ajude outras pessoas. Então, não necessariamente essa paixão é entre duas pessoas, é essa paixão no sentido de relacionamento afetivo. Essa paixão, ela pode ser algo que te motive a buscar, que seja um motor propulsor que te leva para algum caminho e algumas decisões da vida da gente. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? É importante, hein? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e a aproximada perfeição. Eu tenho um paciente, me procurou um homem, cerca de 50 anos. Uma queixa muito comum no consultório, não só entre os homens, tá, gente? Entre as mulheres também. E ele chegou com essa queixa que eu até já falei um pouco agora do casamento. Então ele disse assim para mim: eu estou casado há mais de 30 anos. Eu tenho 3 filhos. Meus filhos já cresceram, já estão ficando, adultos, já são todos maiores de idade. E eu e a minha mulher, o nosso casamento esfriou. Já há algum tempo que a gente não mantém relações íntimas. E eu conheci outra pessoa. Então ele veio com a clássica queixa, que a gente ouve por aí. Uma mocinha mais jovem, mais bonita, que não reclama tanto, que não é tão chata quanto a minha mulher, que não me cobra como a minha esposa. Com ela eu me divirto, eu sorrio, eu passeio. Ela me faz sentir homem novamente. Ela faz eu me sentir jovem novamente. Ela faz eu ter sensações que eu já nem lembrava que um dia eu tive. E por que você procurou a terapia? E ele me respondeu: porque eu tenho um senso de responsabilidade muito grande e desde que eu conheci essa moça que eu me culpo muito por ter me apaixonado por essa moça. Porque apesar de eu achar que meu casamento não está bom há muito tempo, eu respeito a minha esposa, ela é mãe dos meus filhos, eu estou com ela há muitos anos e eu também não quero fazê-la sofrer. Então ele estava vivendo um verdadeiro dilema sentimental. E aí, fico com a mocinha ou fico com a esposa? Apesar
dele ter se apaixonado por essa moça e de ter se envolvido com a moça, ele me disse o seguinte: Andréa, eu terminei, ainda que temporariamente, o meu relacionamento com essa moça, pois eu não conseguia conviver com esse sentimento de culpa que eu carregava. Mas eu gosto da moça e eu estou sofrendo. E agora eu estou aqui no seu consultório para descobrir o que eu faço. Se eu largo minha mulher e fico com a moça que eu estou apaixonado, ou se eu luto contra essa paixão e continuo com a minha esposa. Enfim, ele trouxe essa queixa na terapia e nós começamos a trabalhar terapeuticamente essa questão trazida por ele. Ele havia chegado nesse ponto aqui, ó, aonde a paixão o dominava. Ele estava começando a perder o controle. Até então ele achava que ele tinha o controle sobre essa paixão, mas ele percebeu que a paixão é que o estava dominando. E isso foi o que levou ele a procurar a terapia em busca de solução, pois ele percebeu antecipadamente que ele estava prestes a perder completamente o controle da situação e da sua própria vida. Mas a gente está falando aqui de um homem casado. Aí vocês vão dizer, tá, Andréa, e se esse rapaz não fosse, se esse homem não fosse casado? Isso é uma verdade que vale para todo mundo. Então, se você se apaixonou por alguém, ou se apaixonou por algo na sua vida, por um determinado objetivo, enfim, ao ponto de que aquela paixão está dominando você e que você já perdeu o controle, você não a domina mais, você está adoecido. Então, em nome, às vezes, de paixões, e aí tem gente que fala, tem um ditado que diz assim, é mais ou menos assim, que para você conseguir o que quer, tem gente que passa por cima dos outros, né? Então, às vezes, esse conseguir o que quer é uma paixão que a pessoa tem. E aí a pessoa passa por cima, se é uma paixão profissional, ela passa em cima dos colegas de trabalho, por cima da ética, muitas vezes por cima da honestidade para conseguir aquilo que ela quer. Então, nesse ponto, a paixão o dominou. Ele já perdeu o domínio sobre a paixão. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços... eu adoro essa questão. Essa questão é terrível. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos, assim, bem simples. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. É revoltante, né, ler essa questão? A gente fica indignado com os espíritos. Porque quantas vezes a gente abre a boca para dizer, nossa, mas eu me esforço tanto. E nada muda. Mas eu me esforço tanto e não consigo me modificar. Mas eu me esforço tanto e não consigo evoluir. E assim por diante. Será que a gente de fato se esforça? Será que existe uma vontade propulsora que faz com que o nosso esforço seja suficiente, capaz de modificar a nós ou a uma situação? Aí, claro, quando a gente está passando pela situação, a gente faz, eu me esforço. Será? Vou dar um exemplo simples. Quem é mãe aqui? Ou pai? Tá. Quantas vezes, e eu sou mãe, eu posso falar, a gente diz assim, hoje eu não vou me aborrecer, principalmente quando nossos filhos são crianças, né? Ou adolescentes, né?
Adolescente. A gente fala assim, hoje eu não vou me estressar, eu não vou brigar, eu não vou gritar. A gente faz um verdadeiro mantra. Aí acontece uma situação, a segunda, na terceira a gente... Não é verdade? Será que a gente se esforçou? Aí a gente se arrepende. Nossa, mas como pode eu, espírita, buscando a evolução moral, tentando a reforma íntima, querendo me melhorar como pessoa. Lá estou eu aqui fazendo o que eu disse que eu não ia fazer. Mas será que a nossa vontade foi suficiente? Freud fala que quando a dor é maior do que a vontade de modificar, a gente modifica. Porque a gente não vê saída. Fazendo uma analogia simples, é aquela história do cachorro, né? O cachorro está lá, deitado no posto de gasolina, chorando. Aí chega o rapaz e fala, ué, por que esse cachorro está aí deitado chorando? Aí o frentista fala, você não sabe, ele está deitado em cima de um prego. O cara pergunta, mas por que ele não levanta? Porque ainda não doeu o suficiente. Quantas vezes a gente espera que a dor seja insuportável para que a gente tome a decisão de modificar? Para que a gente realmente manifeste uma vontade real de modificar. E enquanto essa dor não torna insuportável, a gente vai, vulgarmente falando, empurrando com a barriga. A gente vai dando um jeitinho. A gente vai sempre achando que, não, depois melhora, isso vai passar. Até o momento em que aquele fardo se torna pesado demais para a gente carregar. E a gente dá um basta. Mas será que a gente precisa sofrer tanto? Sofrer até o nosso limite e muitas vezes ultrapassar esse limite para que a gente tome uma decisão diferente na nossa vida, para que a gente modifique as nossas atitudes, para que a gente se dê ao respeito, para que a gente nos respeite. Para que a gente respeite as nossas vontades, para que a gente respeite os nossos limites e os nossos sentimentos. Porque enquanto a gente não se respeitar, a gente dá o direito ao outro fazer o que quiser com a gente. Porque se a gente não se respeita, como é que a gente vai exigir o respeito do outro? Voltando ao meu paciente. Vocês sabem que essa questão do livro... Meu paciente é espírita. Era, né? Ele já foi de alta. Meu paciente era espírita. E eu sabia, né, dessa questão do livro dos espíritos. E eu fui lá, peguei essa questão do livro dos espíritos e li para ele. Uma sessão que ele teve. E eu perguntei para ele, o que você acha dessa questão? Porque essa questão, ela se encaixa bem com a problemática que você trouxe no consultório. Você acha que você não está, sua vontade não é suficiente, que você não está se esforçando o suficiente para tomar a decisão que você julga que é correta? No final eu vou contar qual foi a decisão dele, mas essa sessão específica, ele saiu arrasado do consultório. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. Eu acrescentaria aí, não adianta a gente rogar pela assistência dos bons espíritos. A gente tem que estar aberto a essa assistência. Porque não adianta você ir lá, era o que o meu paciente fazia, tá? Ele dizia, Andréa, muitas vezes
Chega à noite, eu oro, eu peço ao meu guia espiritual para me afastar dessa moça, para afastar essa paixão do meu coração. E aí, eu lembro dela, aquele sorriso maroto, aquela carinha de anjo. Aí meu coração derrete. Acabou a boa inspiração dos bons espíritos, né? Ele não deu nem chance. Então não adianta. Outro dia eu acho que tem um negócio chamado Espitirinhas no Facebook, eles fazem umas tiradinhas, não lembro se foi o Espitirinhas, mas era assim, o rapaz rezava, né, e dizia, ai Deus, por favor, me ajude a passar na prova, me ajude a passar na prova. Aí na segunda, a espiritualidade dizia, estude. Aí ele pensava, vou estudar. Agora não, agora eu vou ver esse capítulo da novela. Aí no dia seguinte, a espiritualidade, estude. Ele, sabe o que é? Agora eu vou ter que fazer... Aí, todo dia da semana ele tinha uma coisa e não estudou. Chegou na hora da prova, ele, caramba, a espiritualidade nem me ajudou. Mas ele não estudou. Ele foi inspirado, mas não seguiu as orientações. Então, às vezes, a gente pede a ajuda da espiritualidade, mas ignora essa ajuda. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Aí os espíritos respondem. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. E aí, quando a gente fala aqui, ai meu Deus, pulei tudo. Johnny, socorro. Aqui, eu queria fazer isso. Quando ele fala que a vontade só lhe está nos lábios. Quantas vezes, e isso eu escuto diariamente de 100% dos pacientes que entram no consultório. André, das mínimas coisas às máximas. Começando do meu paciente, que eu estou falando dele, né? Desse, da amante. Ai, Andréa, como eu queria resistir. Aí ela mandava um WhatsApp para ele. Aí ele olhava. Ai, eu acho que eu não vou resistir, eu não vou conseguir resistir. Aí ele não resistia. Porque esse não quero resistir só estava nos lábios, da boca para fora. Esse desejo não estava de fato interiorizado. Bora pegar isso para coisas mais simples. Quantas vezes a gente não fala assim, ai, eu queria tanto começar a praticar um exercício físico. Essa é clássica, né? Mas nunca começa. Ai, nossa, eu queria tanto emagrecer. Segunda-feira eu começo o regime. Enquanto houver amanhã, haverão segundas-feiras. E outras coisas. Eu queria tanto fazer uma faculdade, porque eu não fiz uma faculdade, eu sou frustrada com isso. Mas agora não dá, porque agora eu já passei da idade. Mas agora não dá, porque agora veio os netos. Mas agora não dá, porque agora eu estou com artrose. E aí chega o dia do desencarne e a pessoa não fez porque sempre tem uma desculpa. Tem pacientes que vêm com queixas simples, como, por exemplo, André, eu queria tanto aprender crochê. Por que
você não aprende? Ah, sabe o que é? Aí o paciente dá 1 milhão de desculpas. Aí eu pergunto assim, ué, mas você quer mesmo aprender crochê? Quero. Eu não acho que você quer mesmo aprender crochê, porque se você quisesse, você arrumaria um tempinho para aprender. Se dentre todas essas atividades você não prioriza o aprender crochê, então é porque você não quer de verdade. Então, se você não quer de verdade, por que você cultiva esse pensamento? Porque aí a pessoa cultiva um pensamento e vive frustrada com aquilo. Ah, eu queria, mas eu não faço. Ah, eu queria, mas não dá. Ah, eu queria. E a pessoa vai se colocando para baixo, para baixo, para baixo. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, avalie o que de fato você quer. Avalie o que de fato você tem vontade, o que de fato te faz feliz. E deixa o resto para lá. Fazer crochê é essencial na sua vida? Não. Sua vontade não é suficiente para te motivar a procurar uma professora de crochê. Então, por que você se martiriza com isso? Se tem outras coisas que você faz e que te faz feliz, e que ocupa seu tempo, e que você prioriza o seu tempo com isso, dê atenção, foque nisso que te faz feliz. Nessa atividade que você está se dedicando agora. E pare de se colocar para baixo por uma aula de crochê que você não move um dedo para fazer. E aí o paciente fala, e olha como a gente se cobra nas mínimas coisas. E isso que eu vou falar é clássico de espírita. Quem aqui não se cobra de ler um livro espírita até o fim, mesmo que não esteja gostando, porque não admite parar a leitura no meio? Não é verdade? Às vezes o livro é chato. Aí a gente fala, nossa, que livro chato. Não, mas eu tenho que ler. Não, mas daqui a pouco melhora. Não, mas eu tenho que ser persistente. E a gente se obriga a fazer uma coisa que a gente não quer. Porque quem que está botando um revólver na sua cabeça dizendo que você tem que ler aquele livro até o fim? A espiritualidade? O que você vai tirar de aprendizagem daquele livro, além do trauma de ter lido o livro? Porque você acaba o livro e você fala assim, Deus me livre, eu quero passar 3 meses sem ler nada, porque depois do que eu me esforcei para ler esse livro... Né? Então a gente se cobra pequenas coisas e coisas tão bobas que a gente não precisa se cobrar, que só faz baixar o nosso padrão vibratório. Aí a gente entra na abnegação. Nossa, que sentimento sublime, né? Quem aqui já leu Renúncia? Falta muito, hein? Pra gente chegar lá. Esse livro é renúncia mesmo. Abnegação. Quem tem filho sabe que a nossa maior escola de renúncia são os filhos. A gente pode não renunciar por pai, por mãe, por parente, por amigo, mas a gente renuncia pelos filhos, não é verdade? Porque, aliás, né, com o marido ou com a esposa, a gente tem geralmente um comportamento competitivo, né? Então, ele não fez isso, também não vou fazer para ele. Hoje não tem janta, porque ele não lavou a louça. Mas o filho não lavou a louça, não arrumou o quarto, saiu sujando a casa inteira e a gente está lá com a janta quentinha. Olha, meu amor, que a mamãe fez para você. Porque a gente renuncia. E o que faz a gente renunciar pelos filhos? O amor. Porque o amor maternal ou paternal é o amor mais próximo que nós experimentamos aqui no planeta Terra do amor incondicional, que é o amor de Deus. E qual o objetivo? Olha, essa pergunta foi legal, eu vou lembrar. Qual o objetivo? Quando
a gente fala de paixão, de amor, disso tudo, qual o objetivo do amor? Qual o objetivo da gente amar alguém? E é isso ali? De você amar alguém. Fazer o outro feliz e ser feliz também. Mas o amor verdadeiro não pensa na própria felicidade. Quando a gente faz pelos nossos filhos, por exemplo, quando a gente fala, eu vou abrir mão de comprar tal coisa para mim, de fazer tal curso, eu vou abrir mão, muitas vezes tem pais que fazem essa escolha de comer, porque se eu comer, meu filho não vai ter o que comer, então eu vou repartir entre os meus filhos e eu não vou comer. Quando a gente faz essa escolha, ele pode, mas eu não, porque ele está em primeiro lugar. Eu estou pensando na minha felicidade? Não. Eu estou pensando na felicidade do outro. Quando Jesus, um Cristo, reencarnou na Terra e viveu para deixar os ensinamentos do Pai para a humanidade, ele pensou na felicidade dele? Não. Até porque ele, né, se a gente fizer uma analogia, ele não teve momentos muito felizes aqui na Terra. E ele sabia que ele passaria por isso tudo, mas ele fez em nome do amor que ele tinha a nós. Isso chama-se abnegação. Quantos de nós somos capazes de abnegar e de renunciar em favor do outro? Tem gente que não é capaz de renunciar nem em favor dos filhos, que dirá de outras pessoas. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Aí os espíritos respondem: só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Eu adoro essa frase, porque aí a gente está conversando com aquela amiga, né? Aí a amiga está lá, ai, mas eu tenho tanta dificuldade, né, em superar essa má inclinação ou esse desejo. Aí a gente fala, olha, mas persevere, você consegue, sabe? Comigo, eu já passei por uma situação parecida, eu consegui vencer. Aí o outro olha para a gente e fala assim, né? Ah, para você é fácil. Pode até ser fácil hoje, mas um dia foi difícil. E hoje não é fácil só porque é fácil. Hoje é fácil porque um dia foi difícil e a gente venceu aquela etapa. A gente superou, a gente aprendeu, a gente evoluiu. Por isso que é fácil. É que nem quando a pessoa prospera financeiramente. A pessoa fala, nossa, olha o fulano. Casão, carrão, olha o carro da empresa, o cargo da empresa, olha isso, olha aquilo. Mas ninguém viu o que fulano precisou lutar, trabalhar, batalhar, renunciar para ocupar o cargo que ocupa hoje. Claro, desde que fulano tenha ascendido de forma honesta, né? Continuando, esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus
seus altos postos. Olha que lindo isso. O bem se lhes tornou um hábito. A gente ainda está no processo evolutivo que a gente precisa se esforçar para que o bem prevaleça dentro de nós. Eu vou dar um exemplo. É muito mais fácil a gente olhar para alguém e encontrar um defeito e fazer uma crítica do que a gente olhar para aquela pessoa e ver uma qualidade e fazer um elogio. Para muitas pessoas, esse olhar distorcido em cima do outro ainda prevalece. Quantas vezes você tem que lutar contra os seus pensamentos e contra os seus sentimentos? E muitas vezes o que você fala não condiz com o que você está pensando, porque você está lutando para ser uma pessoa melhor. Mas olha que lindo a gente chegar no estágio em que o bem tornou um hábito. Assim, naturalmente, sem esforço nenhum. Aí, eu trouxe aqui alguns exemplos que falam um pouco dessa questão das paixões, do amor. Então, a gente vai falar primeiro do Shah Jahan e Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal, ele era imperador do Império Mongol e ele se casou pela segunda vez, foi seu segundo casamento, com Shah Jahan, uma moça muito mais jovem que ele. E por causa desse amor que ele sentia por ela, essa moça era uma moça muito boa e ela inspirou Mumtaz a fazer muitas ações de benevolência, de caridade. Então ela motivou ele a ser uma pessoa melhor. Tiveram 14 filhos. Após o nascimento do 14º filho, Shah faleceu. E quando ela faleceu, Mumtaz ficou tão triste, que ele envelheceu em semanas o que envelheceria em anos. Em cima do seu túmulo, do túmulo da esposa, ele mandou construir o Taj Mahal, que é uma das 7 maravilhas do mundo, para que a sua esposa pudesse descansar em paz. O Taj Mahal tem a cúpula incrustada, tem pedras preciosas incrustadas e é costurado a fios de ouro. Então, esse é um exemplo de amor e de paixão que fez com que, inclusive, esse exemplo saísse do relacionamento a dois e entrasse até na arquitetura. Ele fez algo tão grandioso, tão bonito, que hoje é uma das 7 maravilhas do mundo. Esse é um caso de amor feliz, apesar do falecimento dela. Aí nós temos o casal Roosevelt. Eles foram casados, são casados por 40 anos. E foram casados por 40 anos. No entanto, o casamento deles foi marcado por muitas traições por parte do Franklin. Ele teve muitos casos extraconjugais. No entanto, eles tinham objetivos políticos comuns. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, quem a fez foi Eleanor. Então, eles tinham esse objetivo em comum, que era a política. No entanto, o casamento deles eram recheados de problemas conjugais por causa das traições. Por que eu trouxe esse exemplo? Para mostrar para vocês que, apesar do casamento infeliz, isso não impediu que os dois construíssem algo bom juntos. Algo que ficou para a humanidade.
Então, muitas vezes, a gente utiliza a desculpa de um casamento infeliz para que a gente paralise. Então, eu não vou fazer isso. Ah, sabe o que é? Olha, eu sou louca para trabalhar na assistência do centro, mas eu não trabalho porque meu marido não deixa. Isso não é comum? Ah, eu não faço tal coisa porque meu marido não deixa. E aí eu fico imaginando a gente chegando lá no plano espiritual, né? E aí, Sueli, você disse, um exemplo, que você ia lá no Getal dar palestra, ajudar todo mundo com seu conhecimento. Aí Sueli vai dizer, ah, mas sabe o que é? É porque o meu marido, ele não deixava eu dar palestra, ele era muito ciumento. Aí a espiritualidade vai dizer, é mesmo, e o seu marido agora vai evoluir por você? Porque a gente não pode jogar a responsabilidade dos nossos compromissos espirituais no ombro do outro. A responsabilidade sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa ascensão, sobre a nossa evolução, sobre o nosso aprendizado é nossa. E a gente não pode usar o outro como desculpa. Aí a gente tem Antoine e Marie Lavoisier. Esse casal é um casal bem interessante, porque eles se uniram, ao contrário do Mumtaz e da Shah, eles não se apaixonaram, eles não gostavam um do outro. O casamento deles foi um casamento arranjado. Eles são os fundadores da química moderna. Descobriram a existência do oxigênio e a importância do oxigênio para as plantas e os animais. Formularam a lei da conservação da matéria. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Foi um casamento completamente arranjado. Mas eles encontraram um objetivo comum dentro da química e fizeram a sua contribuição para a humanidade. Aí a gente tem o Pierre e a Marie, que são os fundadores da física moderna, os primeiros a descobrir a energia nuclear, os campos magnéticos e etc. Dedicaram a vida a estudar isso e eles conheceram aquela médium, a Eusápia Palladino, que era uma médium italiana, foi a primeira médium a submeter a estudos científicos, né, a se submeter a estudos científicos, porque ela era médium de efeitos físicos. Eles chegaram a conhecê-la e chegaram a frequentar algumas reuniões junto com essa médium. Olha que interessante, a Marie, ela foi a única mulher a ganhar o prêmio Nobel. E ela o ganhou por 5 vezes. Ela foi a única, além de ter sido a única mulher, foi a única que ganhou 5 vezes. Não a única mulher, a única pessoa que ganhou 5 vezes. Eles se davam bem. Esse sim, era um casal entrosado, não foi um casamento arranjado, e eles realmente compartilhavam de uma afetividade. Aí, se a gente voltar, se vocês estão percebendo, eu estou voltando um pouco no tempo, né? Se a gente voltar no tempo, a gente vai para Maria e José. E sabe que Maria e José é um exemplo assim fenomenal. Porque, como todo mundo sabe e conta a Bíblia, Maria engravidou virgem. Pelo menos é o que conta a Bíblia. E aí eu fico imaginando, vamos lá, homens, vocês conhecem uma mulher, não tem relação com ela, ela aparece grávida e diz que o filho é de Deus. O que é que vocês fariam?
Parece até piada, né? Mas foi o que aconteceu com Maria e José. E José, aquele homem, né, com H maiúsculo, disse: ok, é meu filho também. Vou criá-lo, vou educá-lo e vou encaminhá-lo. Mas ele fez mais. Ele não só assumiu essa paternidade terrena, como ele afastou Maria das más falações, dos maus pensamentos, das pessoas que a condenavam da comunidade. Ele tirou Maria daquele ambiente, para que ela não sofresse discriminação. E se não fosse José, quanto da vida de Jesus a gente não vê que Jesus aprendeu com José, começando pela profissão, começando pela carpintaria. José foi o tempo todo não só um exemplo de pai e de marido, como um exemplo de homem. Aí vocês vão dizer: ah, Andréa, mas você está falando de José. Tudo bem, com certeza é um espírito moralmente muito evoluído. Mas é um espírito que renunciou. E aí a gente vem trazer o nosso exemplo maior, Jesus. Esse homem que amou toda uma humanidade incondicionalmente. Esse homem que nos ama incondicionalmente. Aquele que não nos julga, aquele que não nos castiga, aquele que não nos cobra. Aquele que simplesmente oferta o seu amor de irmão e nos dá a força incondicional para que sigamos adiante. Aquele que veio, que reencarnou, para nos mostrar na prática o que é o amor e o que é amar. Porque quando aquele meu paciente chegou para mim e disse: eu não sei se eu amo mais a minha esposa, mas ela é a mulher mais fantástica que eu já conheci. Mas eu a respeito. Mas de todas as pessoas que eu conheço no mundo, além dos meus filhos, ela é a mulher que eu sou capaz de fazer tudo para vê-la feliz e para não magoá-la. Porque nós somos muito amigos, nós somos companheiros, nós temos objetivos de vida em comum. E eu olhei para ele e disse: como é o nome disso? E ele me respondeu: amor? Será que eu ainda amo a minha esposa? Eu não sei te responder. E o que é o amor, se não aquele sentimento que você renuncia em favor do outro? O que é o amor, se não aquele sentimento que a felicidade do outro está em primeiro lugar? O que é o verdadeiro amor, se não aquele sentimento que não precisa do fogo da paixão para alimentá-lo? E que mesmo quando essa paixão perece, o respeito, a amizade, a consideração, a aproximação só aumentam com o passar dos anos. O que é o amor, senão o objetivo final, que é o amor incondicional? E que quando todos nós nos amarmos incondicionalmente, não haverá o amor entre homem e mulher, ou entre duas mulheres e dois homens. Haverá o amor fraternal,
entre irmãos, que foi o amor que Jesus veio vivenciar reencarnado aqui na Terra. Então, o que é o amor? Esse paciente, ele foi para a casa dele. Depois já de alguns meses de sessão, de algumas regressões, e um dia ele voltou na terapia e ele disse assim: Andréa, eu não saberia viver sem a minha esposa. Mas não porque eu não sei viver sem ter uma relação sexual com ela, mas porque eu não sei viver sem esse espírito afim que ela é. Sem essa afinidade, sem essa companheira de jornada. Mas eu posso viver sem sexo. E o que eu tenho com a minha esposa, eu jamais terei com essa moça. Jamais. Eu tenho consciência plena disso. E se você me perguntar o que eu quero para a minha vida, eu quero o que eu construí nesses 30 anos. Porque tudo que eu construí, porque há 30 anos atrás, quando eu era um garoto, se você me perguntasse o que você quer para a sua vida afetiva, eu ia dizer que eu queria exatamente o que eu tenho hoje. Então a minha decisão já está tomada. E ele tomou a decisão dele e continuou com a sua esposa e continuou no seu lar. Porque ele entendeu que o verdadeiro amor é mais do que as sensações da carne. É mais do que as sensações da paixão. É algo que transcende, que vai além. E que nos leva ao objetivo final do amor incondicional. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, amar o próximo como a si mesmo. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Indaga os fariseus. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Se a gente ama o próximo como a nós mesmos, quantas atitudes negativas a gente deixaria de ter? Porque a gente seria incapaz de fazer com o outro o que a gente não gostaria que o outro nos fizesse. E aí a gente escuta muito isso. Ah, mas você é muito bobo. O fulano faz isso, faz aquilo, te trata dessa maneira, te trata mal, e você continua tratando ele bem. Mas isso é um problema do fulano. Se o fulano é mal educado, se o fulano conserva em seu coração sentimentos que não são nobres, esse é um problema de fulano com a evolução dele, com Deus, com a espiritualidade, mas não é um problema meu. Eu vou tratar fulano da maneira como eu gostaria de ser tratada. Eu vou tratá-lo com os sentimentos que eu tenho no meu coração e não com os sentimentos que ele tem com relação a mim. Por que que eu vou pegar para mim a negatividade que é dele quando essa negatividade não está no meu coração? São como presentes
que as pessoas vêm nos oferecer. Muitas vezes as pessoas vêm nos oferecer a raiva, a fúria, o egoísmo. E a gente aceita aquilo de forma natural. Ah, fez isso? Pois agora vai ver. Quando aquilo não é seu, você pegou do outro. A gente tem que aprender a recusar esses presentes de grego. Estou feliz da vida, cheguei aqui no centro, boa noite, Sueli. A Sueli, boa noite para você, para mim não. Aí o que a gente faz? Brincadeira, né, Sueli? Nossa, Sueli é uma grossa. Deus me livre, é que não venho mais nesse centro. Aí a gente já pegou aquela negatividade pra gente. Não é verdade? Quando que a gente tem que dizer assim, ah, meu Deus, coitada da Sueli, o dia dela deve ter sido muito ruim, né? Mas ao invés de eu pegar a negatividade dela para mim, eu vou deixar a minha positividade para ela. Aí eu vou dizer, nossa, Sueli, mas olha, eu desejo que a espiritualidade te ajude a melhorar. Tenho certeza que a sua noite vai ser fantástica. Mas a energia daqui é muito densa e a gente pega as coisas negativas com muita facilidade, né? E eu não estou mais passando. Quer dizer, eu acho que eu passei demais. Para terminar, aí tem Paulo, que envia a carta aos Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que foi esse o exemplo que o Mestre Jesus nos deixou. Então, que esse amor incondicional, vivenciado pelo Mestre, fonte divina, razão propulsora de estarmos aqui hoje reencarnados, que Ele habite o nosso coração e seja o nosso guia, desde as nossas atitudes mais simples, desde os nossos pensamentos mais cotidianos, até as grandes ações que a gente realize. Porque a obra é dele e é por ele que nós estamos aqui hoje. Tenha uma ótima noite, muito obrigada.